Olá, estou muito feliz de estar aqui hoje, novamente nessa parceria com Dietbox. E eu sou a Natasha Fonseca, sou nutricionista, tenho um mestrado em neurociências, estou fazendo meu doutorado agora em psiquiatria e ciências do comportamento, sou instrutora de Mindful Eating e estou há alguns anos em atendimento em consultório com diversos tipos de pacientes, mas com enfoque principalmente em obesidade, saúde mental, mindfulness, né, e comportamento alimentar, que é a minha paixão. E hoje, nessa aula, quero falar para vocês sobre nutrição e saúde mental. A gente entender um pouquinho mais sobre como isso funciona, sobre o que a gente tem de evidência e como que a gente pode ir melhorando cada vez mais o nosso atendimento ou a nossa atenção para esse tipo de caso, para esses tipos de pessoas. Então, a gente sabe que o papel da alimentação, como um todo, na relação com os transtornos psiquiátricos, eles vão ter principalmente dois fatores. Essa relação bidirecional entre os hábitos alimentares e os transtornos psiquiátricos. Então, essa relação, né, de correlação que muitas vezes pode ser como causa, outras vezes como consequência, mas que está se relacionando o tempo inteiro. E um segundo fator, que são então as comorbidades clínicas dos transtornos psiquiátricos. E a gente vai falar um pouquinho mais delas agora. Então, inicialmente, para a gente começar falando o que a gente sabe sobre alimentação saudável e saúde mental. Existem ainda várias pesquisas em andamento, mas parece que esse padrão alimentar equilibrado que a gente chama, né? Então, ricos em frutas, verduras, leguminosas, sementes oleaginosas, grãos integrais, carnes brancas, principalmente, né, peixes e frutos do mar, gorduras boas como o azeite de oliva e um consumo mais moderado em aves e carnes vermelhas, além de laticínios, e um consumo reduzido em ultraprocessados de maneira geral, ricos em açúcar, gordura, né, ou sal, parece compor essa alimentação mais saudável, com mais resposta à saúde de uma maneira global, incluindo a saúde cognitiva e mental. Essa composição alimentar, ela está associada aos transtornos psiquiátricos, principalmente no risco, né, de desenvolver transtorno ou não, pensando assim no risco de depressão ou ansiedade, na progressão, então no agravamento, na piora, né, ou na melhora desses sintomas, na efetividade do tratamento, então a gente conseguir ter um resultado melhor, né, associando esse padrão saudável de alimentação, e no desenvolvimento, né, no percurso aí ao longo do tempo na vida do indivíduo. A psiquiatria nutricional, que vem se falando muito, né, mas que é relativamente recente, ela traz a ideia de a gente estudar, então, desde o potencial papel dos nutrientes ou compostos bioativos específicos em alguns sintomas ou em alguns padrões de comportamento, até o impacto de padrões alimentares globais, como aqueles que eu mostrei antes, no humor, no comportamento e na cognição. Então, ela vai desde essas pequenas moléculas de estudo, pensando aqui, sei lá, em usos de suplementos ou uso de um alimento específico, né, até esse composto global, e aí influenciando principalmente nesses três aspectos da psiquiatria. Então, a gente sabe que a alimentação é um fator modificável e quando a gente está pensando aí, talvez, num transtorno psiquiátrico que tenha um quadro genético super importante, esse é um fator que a gente pode interferir, que a gente pode auxiliar, que a gente pode modificar e que vão estar influenciando principalmente os níveis de inflamação, os níveis de estresse oxidativo, de atividade mitocondrial, de atividade de neurotransmissores de uma maneira geral, né, seja dopamina, serotonina, entre outros, da neuroplasticidade, que nada mais é do que a gente conseguir criar novas ramificações, novas conexões, né, ampliar um pouco mais a nossa rede, e de neurogênese, então promover também o desenvolvimento e o crescimento de novos neurônios. Todos os processos, né, são envolvidos nos mecanismos fisiopatológicos dos transtornos mentais. Então, talvez esse seja um dos principais elos quando a gente fala da influência da alimentação no desenvolvimento, na progressão, no risco, né, ou no tratamento desses transtornos.
Cerca de 25% dos pacientes com condições neuropsiquiátricas, né, incluindo aí transtornos de humor, esquizofrenia, apresentam níveis aumentados de inflamação. Então, quando a gente olha de uma maneira global, olhando principalmente aí transtorno bipolar, depressão maior, né, a gente consegue já perceber estudos mostrando esse nível inflamatório mais acentuado. Uma vez ativadas, essas moléculas inflamatórias podem influenciar, então, domínios fisiológicos relevantes para os transtornos de humor, como o metabolismo dos neurotransmissores, então, na recaptação, na produção, na liberação na fenda sináptica desses neurotransmissores, na função neuroendócrina e na atividade cerebral funcional. Padrões dietéticos ocidentais, principalmente aqui os estudos voltam para o aspecto da gordura saturada, e a gente vai ter estudos também com açúcar ou com outros, né, outros padrões alimentares de ultraprocessados de uma maneira geral, né? Mas o que parece ter mais efeito de significância até agora em evidência é a questão das gorduras, principalmente gordura saturada. E está relacionado então a prejuízos neuronais e de saúde mental, então tanto encefálicos quanto de comportamento. Enquanto saudáveis, né, então, como a gente mostrou antes, demonstraram propriedades mais anti-inflamatórias que podem ser relevantes para esses transtornos. Quando a gente vai olhar para grande parte dos estudos, o que a gente tem de evidências nesse momento, o Mood Food é um consórcio multidisciplinar, tem um site específico que vocês podem acessar e saber mais informações sobre o que está sendo pesquisado, sobre o que já tem de resultados, né? Que envolve 13 organizações em 9 países europeus, e se eu não me engano também envolvem outros países como Austrália, né? Não necessariamente na Europa, e que está realmente empenhado em tentar descobrir essa associação entre alimentação, entre nutrição, né, e saúde mental, principalmente relacionada à depressão. E aí eles conseguiram identificar que o que parece ter mais efeito, tanto na prevenção quanto na redução de sintomas, é esse padrão alimentar saudável, mas com mais proeminência em redução de carnes processadas. Carnes vermelhas, mas principalmente carnes processadas, como embutidos, hambúrguer, salsicha, coisas nesse sentido, né? Então, a redução desse tipo de alimentos com esse aumento significativo das frutas, das verduras, né, dos vegetais, da quantidade do peixe, das gorduras saudáveis, parece estar aí dando melhor resposta, melhor resultado. Mas a gente ainda precisa investir mais nesse tipo de pesquisa e conseguir ter mais estudos para a gente levar de uma maneira mais assertiva, tanto para a prática clínica, né, como para construção de guidelines, para a gente poder dizer, olha, se você fizer esse tipo de alimentação, você vai ter esse resultado, né? Então, a gente ainda está construindo, mas esse é um dos primeiros que lança, né, uma luz às possibilidades que podem estar trazendo essa associação. Bom, e aí quando a gente vai um pouquinho mais a fundo nesse aspecto metabólico, né, a gente vê que esse padrão alimentar seja associado ao risco e ao desenvolvimento, né, da obesidade, ou seja, de uma maneira indireta, né, ou diretamente em outros mecanismos envolvendo a depressão. Então, a gente pode ver, por exemplo, uma alimentação mais de ultraprocessados, mais ocidental, gerando a obesidade e, por consequência, tendo alterações metabólicas diversas e se associando com sintomas de depressão. Da mesma maneira que a gente pode ver esses padrões, né, alimentares ocidentais, ricos, né, em gordura saturada, gordura trans, carboidratos, açúcares, carboidratos de alto índice glicêmico, calorias de uma maneira geral e redução de vitaminas, minerais e fitoquímicos. E um padrão mais saudável, né, com alta quantidade de fitoquímicos, vitaminas, minerais, ômega 3, gordura mono e poliinsaturada e uma grande quantidade de fibras, se associando direto com esses mecanismos que vão aumentar ou diminuir, né, aliviar ou intensificar esses sintomas de depressão. E aí a gente vai estar falando de diversas coisas aqui, como a inflamação, né, o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial, aspectos da microbiota intestinal, a relação do metabolismo do triptofano, a questão do axis, né, do eixo hipotálamo hipófise adrenal, o eixo HPA, envolvido muito no sistema de estresse, né, e também, por consequência, envolvido na ansiedade.
E a gente olhando aí mudanças, não só neurogênicas, mas também epigenéticas, nessa relação de interação gene-ambiente. Então, tudo isso vai estar acontecendo numa grande rede. A gente ainda está entendendo muito bem como que funciona, o que a gente pode interferir, que consequência isso pode dar, mas a gente consegue já ver algumas respostas e essas parecem ser vias possíveis de investigação, de a gente conseguir ir melhorando com esse padrão saudável. Então, a modulação da microbiota, a melhora da inflamação, né, e diversas outras, aliviando então e melhorando esses sintomas depressivos. Bom, dito isso, a gente passa para uma segunda parte para entender um pouco mais dessas pessoas que já têm um diagnóstico e talvez um curso da doença mais constante, né? Pensando assim, pacientes mais refratários de tratamento de depressão, pacientes com bipolaridade, com diagnóstico e dificuldade nesse tratamento, ou mesmo já tratados, né? Mas percebendo quais comorbidades podem estar associadas com esses transtornos que envolvem tanto obesidade, ganho de peso, como outras comorbidades que podem ser atenuadas e prevenidas ou melhoradas com a nutrição e a alimentação. Então, a gente sabe, de uma maneira geral, né, que existem essas alterações metabólicas nos transtornos psiquiátricos e que o transtorno psiquiátrico em si, ele reduz em torno de 10 anos na expectativa de vida comparado à população geral, principalmente aqui pensando em transtornos mais graves. E cerca de metade desses óbitos acontecem por doenças cardiometabólicas. Por isso é super importante, hoje já se pensa numa rede, né? Quando se tem um diagnóstico e um tratamento, a gente associar profissionais parceiros, né? Pensando então um psiquiatra, um psicólogo e aí adicionando, né? Médicos endócrinos, né? Ou enfim, principalmente nós nutricionistas, equipe da educação física, para que a gente possa criar uma rede já de mudança de estilo de vida, tanto pensando no tratamento, como pensando na prevenção dessas comorbidades. E aí a gente sabe que os transtornos, principalmente, né, transtorno depressivo maior, bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade e outros, eles aumentam a prevalência, então aumenta o risco, né, de desenvolver obesidade e dessas comorbidades metabólicas comparado à população geral. E isso deve acontecer devido a algumas anormalidades das vias neurobiológicas que estão envolvidas nesse eixo neuroimunoendócrino e são compartilhadas entre os transtornos psiquiátricos e a própria obesidade. Então, tem coisas que acontecem na obesidade, ou que a obesidade promove, que tem relação, que é compartilhada com esse sistema encontrado nos transtornos psiquiátricos. Por exemplo, né, o desequilíbrio de neurotransmissores, os distúrbios do eixo hipotálamo hipofisário adrenal, essa hiperativação das vias inflamatórias, aumentando aí o estresse oxidativo e nitrosativo, a redução das defesas antioxidantes, os distúrbios mitocondriais de uma maneira geral e a neuroprogressão. Já a neuroprogressão, então, vai resultar na neurodegeneração, na apoptose, na neurogênese e plasticidade neural mais reduzidas, impactando diretamente nesse desenvolvimento e nesse tratamento do paciente. Até agora, a gente está falando só desses componentes metabólicos que o próprio transtorno traz. Mas a gente sabe que grande parte dos psicofármacos, das medicações utilizadas para esses transtornos, elas têm uma influência negativa no aspecto metabólico. Então, a gente sabe que essas alterações metabólicas e neuroendócrinas vão estar principalmente associadas, né, a vias homeostáticas e hedonistas, ou seja, essas questões de aumento de apetite ou redução de apetite, e a questão da fissura, do aumento do prazer, de possivelmente gerar um aumento de descontrole alimentar, um aumento da saliência das pistas alimentares, que vão estar impactando diretamente no comportamento alimentar desse paciente. Predispondo então a anormalidades do metabolismo da glicose, a gente vê inclusive algumas medicações podendo gerar uma pré-diabetes ou, se não controlada, né, uma alteração desse metabolismo mais grave a longo prazo, aumentando a ingestão de calorias energética ou induzindo a fissura por alimentos hiperpalatáveis, podendo favorecer então o desenvolvimento, né, da obesidade e das comorbidades cardiometabólicas associadas ou já podendo agravar aquelas pré-existentes.
E principalmente pode contribuir para uma baixa adesão, né, ao tratamento ou até mesmo a descontinuidade. Então, pense comigo, se mesmo que o psiquiatra escolha a melhor medicação de tratamento para aquele paciente ele está tendo melhora, está percebendo redução dos sintomas, está tendo mais funcionalidade na vida, está tendo menos prejuízo, menos sofrimento, mas ele começa a ganhar peso. E o peso é uma questão importante para ele. Ou ele começa a ter outros agravamentos, né, metabólicos. Mas acho que o peso é o mais significativo. Muitas vezes esse paciente deixa de tomar a medicação, às vezes até mesmo escondida do próprio médico, né? Ou acaba diminuindo a dose sozinho por conta desse ganho de peso, ou por conta desse descontrole, por conta dessa compulsão. Então, é muito interessante quando a gente tem esse conhecimento e quando a gente consegue se unir com esses outros profissionais para, inclusive, pensar numa rede, né? Pensar num tratamento alinhado para que a gente possa, inclusive, ver a melhora desse paciente ou a gente trabalhando para que esse ganho de peso não aconteça ou que ele seja um pouco mais reduzido e não impacte negativamente na vida ou na qualidade de vida desse paciente. E é claro que a gente, quando está falando, né, de transtornos ou de saúde mental, a gente não tem como falar desses comportamentos alimentares, então, disfuncionais ou esses estilos alimentares mais desadaptativos que são mais comuns nesses pacientes, como, por exemplo, a alimentação emocional, né, pensando principalmente aí em pacientes com depressão ou ansiedade, a desinibição alimentar, que é essa dificuldade de frear, não só a fissura, mas a dificuldade no controle inibitório, e a gente pode ver isso presente talvez em pacientes com transtorno bipolar ou até mesmo com ansiedade, transtornos de personalidade, né, ou até mesmo esquizofrenia. E a compulsividade, que é esse aspecto que pode ter junto associado ou como comorbidade, né, a compulsão alimentar, ou simplesmente essa forma, né, não impulsiva, mas sim compulsiva de se alimentar, gerando aí impacto não só em sofrimento para o paciente, porque não é legal, né, os pacientes normalmente se sentem culpados depois desses episódios, mas também, vamos dizer assim, prevenindo ou reduzindo a chance de um ganho de peso mais significativo. Então, esse comportamento alimentar na saúde mental, a gente vai estar falando, né, dos mecanismos homeostáticos, fome, saciedade, regulação de todo esse circuito, os mecanismos hedônicos, que a gente vai estar falando do prazer, do sistema de recompensa, a função executiva, que a gente vai estar falando do planejamento, do controle inibitório, a regulação emocional. Então, a gente sabe que pacientes que têm uma pior regulação emocional, que são mais desregulados emocionalmente, tendem a ter um maior comer emocional, uma maior alimentação emocional. E também os psicofármacos, que vão estar influenciando de uma maneira mais direta em todos esses outros aspectos. Então, tudo isso, toda essa rede complexa, é o que vai estar promovendo as escolhas alimentares desse paciente. Quanto mais conhecimento eu tenho em relação a cada uma delas, ou quanto mais eu consigo identificar qual aspecto do comportamento está mais proeminente. É mais uma impulsividade, o paciente não pode ver uma coisa gostosa, ter uma pista alimentar que ele logo vai em busca daquilo, não consegue recusar. É um aspecto mais de compulsividade, ele passa o dia inteiro beliscando e pegando coisas. É um aspecto mais com tristeza, nos dias que o humor está um pouco mais baixo e que o paciente acaba perdendo vontade de fazer as coisas e comendo em maior quantidade. Então, quanto mais a gente vai, essas entre outras, né? Então, quanto mais a gente vai conhecendo essas possibilidades, conseguindo mapear o comportamento desse paciente, entender as facilidades, as dificuldades associadas às medicações ou até específicas do transtorno, mas a gente consegue ser assertivo e, de fato, ajudar esse paciente no processo de mudança de estilo de vida. A gente vai ter os pacientes, então, psiquiátricos com alterações metabólicas, inflamação e ganho de peso. E, por um outro lado, a gente vai ter os pacientes com obesidade, com alterações de comportamento, função cognitiva e saúde mental. Normalmente, a gente acaba vendo isso, né, por exemplo, profissionais da saúde mental acabam vendo essas alterações metabólicas e ganho de peso, e a gente, quando vai tratar lá na ponta aquele paciente com obesidade, acaba vendo essas alterações, né, seja influenciada pela própria obesidade ou questões já primárias do paciente que acabaram levando ao ganho de peso, mas que
a gente vê de uma maneira dicotômica e que a gente pode ir traçando juntos, né, com a rede, a melhor maneira de agir. Então, essa relação multifatorial entre alimentação, transtornos psiquiátricos e obesidade, ela é bidirecional e complexa. A gente percebe que ela acontece nessas duas vias, né? Pode acontecer primeiro a depressão que vai levar à obesidade ou a obesidade que vai levar à depressão. Mas que, de novo, né, é extremamente complexo e a gente ainda está muito recente nos estudos para entender como realmente isso funciona. Mas a gente sabe que homens e mulheres com obesidade têm um risco 55% maior de desenvolver depressão, enquanto indivíduos com depressão têm um risco até 58% maior de desenvolver obesidade. E se fala muito hoje em talvez isso tudo ser o que a gente chama, né, de uma síndrome metabólica de humor. Ou seja, será que talvez esses pacientes com depressão, que antes eram tratados só no aspecto encefálico, não possuem associados já como próprio parte do transtorno mental alterações metabólicas? Então, a ciência vem trazendo isso cada vez mais e estudando como isso sendo talvez uma coisa só. Ao invés de a gente olhar para esses pacientes só com aspecto neuroencefálico, né, a gente começar a ver que essa inflamação ela está associada o tempo inteiro nesses transtornos. Então, será que isso não é uma coisa maior? Será que a depressão não é uma doença metabólica também? Por isso a gente vem falando cada vez mais nessa possibilidade de uma síndrome metabólica de humor, que talvez esses aspectos, essas alterações metabólicas façam parte do transtorno psiquiátrico e que o transtorno psiquiátrico também seja uma doença metabólica. A gente normalmente trata e olha, né, esses fenótipos somente como metabólico, como por exemplo obesidade, ou somente como comportamental e emocional. Mas parece que, já que eles compartilham essas vias, principalmente inflamatórias e alterações neuroencefálicas, talvez a gente esteja falando de uma coisa só. Muito a gente olha para a obesidade e se tratou a obesidade como essa única coisa, né? Então a gente precisa fazer exercício e se alimentar melhor. Mas o que a gente vem percebendo é que parece que a obesidade tem diversos fenótipos. E talvez, inclusive, o tratamento possa ser diferente para cada uma delas. Então, esse é um estudo que trouxe essa possibilidade de a gente ter fenótipos de alimentação emocional mais presentes, fenótipos, por exemplo, de menor gasto energético, fenótipos associados a maior ou menor sensibilidade de fome, então aumento dessa fome, ou até mesmo desse aspecto de saciedade em si, né? E quando se faz, ou pelo menos nesse estudo, quando se fez um tratamento focado nesses fenótipos, ele teve uma efetividade quase 2 vezes melhor do que aqueles que eram feitos de uma maneira geral. Isso também é super recente, mas eu acho interessante a gente olhar. Será que talvez a nossa dificuldade nesse tratamento é porque a gente não está olhando especificamente para esses grupos, esses subgrupos que existem dentro da obesidade? Ou será que essa dificuldade também no tratamento dos transtornos mentais pode estar associado a gente não está tratando aspectos metabólicos e inflamatórios e só tratando questões de comportamento? Por isso que eu venho sempre estudando, e o meu doutorado também está sendo muito nesse aspecto, de tentar entender esse cluster, que tem as duas comorbidades. Será que esse paciente que tem uma dieta indicada, né, ou que tem ali um médico tratando, até mesmo uma nutricionista, e não consegue perder peso, pode estar associado a questões mais emocionais? Ou será que esses pacientes com transtornos psiquiátricos, se tratar esses outros aspectos, eles podem ter uma melhora? Então, a gente começar a olhar para esse cluster pode ser uma possibilidade de dar um tratamento mais assertivo para essa população. E a gente começar a enxergar também de uma maneira mais contínua a mudança de comportamento na obesidade e a mudança de estilo de vida nos transtornos psiquiátricos. E começar cada vez mais a explorar e expandir os nossos níveis de tratamento. Então,
Então, para vocês levarem para casa dessa aula, né? A nutrição, ela pode afetar vias e circuitos neurais envolvidos na saúde mental, influenciando o risco, o desenvolvimento, a progressão, a efetividade do tratamento nos transtornos psiquiátricos. A alimentação saudável, ela impacta na prevenção e na reincidência da depressão, além da redução de sintomas depressivos, podendo auxiliar no seu tratamento. Embora a gente ainda precise descobrir mais qual é a maneira mais eficaz, né? Qual é o padrão ou qual é a intervenção que a gente pode utilizar. O papel da nutrição na prevenção e redução das comorbidades clínicas gerais dos transtornos psiquiátricos, ele é importante, tanto para reduzir risco cardiovascular ou cardiometabólico, quanto para diminuir ou tratar, né, a obesidade associada. E a relação multifatorial entre alimentação, transtornos psiquiátricos e obesidade é bidirecional e complexa. A gente precisa estudar e entender cada vez mais para a gente conseguir dar um tratamento efetivo. Olhar então para essa mudança de estilo de vida nos transtornos psiquiátricos e para essa mudança de comportamento na obesidade pode ser uma forma de a gente começar a mudar o tratamento e provavelmente a resposta desses pacientes. Muito obrigada, eu deixo aqui o meu contato para qualquer coisa que vocês precisarem ou para compartilhar outras ideias e outros estudos, eu fico à disposição. Até mais!